Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 10ª rodada, Série A. Nesta quinta-feira, dia 20, tivemos o término, da 10ª rodada. Com isso, deixa eu até dar uma olhada aqui no meu celular, para ver se entra aqui o meu Wi-Fi, porque tá feia a coisa aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Roteador, ligar aqui o roteador, isso, ligar aqui o roteador para poder ligar o meu computador. Tivemos nesta quinta-feira o final da 10ª rodada, com 3 jogos. Engraçado, né? Esses 3 jogos que tivemos, provavelmente, aquelas torcidas, aqueles dirigentes, e principalmente a CBF, deve estar muito chateada, porque qual era o objetivo da CBF, da maioria dos dirigentes e maioria dos torcedores? O objetivo era que os clubes que investiram mais, os clubes que têm jogadores convocáveis, ficassem enfraquecidos nesse período, já que a Copa América não parou. Então, a grande parte da maioria, a grande maioria das torcidas, dos dirigentes da CBF, que não gostam de igualdade, acham que o time que contrata, os times que contratam jogadores a níveis de seleção, tem que ser punidos, devem estar nessa rodada muito chateados, porque, com exceção do Atlético Mineiro, os outros times que têm jogadores convocados, e quando eu estou falando convocados, são aqueles que realmente foram prejudicados. Porque você perder um jogador não te prejudica. Agora, você perder de 3 para cima já começa a complicar. Então essa rodada foi mais ou menos um tapa na cara, daqueles torcedores que queriam levar vantagem sobre essa situação. Também temos nessa rodada um caso inusitado, um caso histórico, que eu particularmente não me lembro de ter visto no Campeonato Brasileiro, sei lá, os 20 últimos anos. Não me lembro, sinceramente não me lembro. Não me lembro de ter visto essa situação. Cara, não lembro. Pra mim, essa situação é inédita. Não sei se é, mas pra mim é inédita. Então a gente vai falar sobre essas situações, do desrespeito com quem investe. Essa situação da classificação, uma situação inusitada, histórica, a classificação e resultados, e de repente uma outra polêmica aí que se tenha que eu lembre. Então vamos lá para o nosso resumo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Primeiramente, algumas situações. A arbitragem
teve situações tão chamativas quanto da rodada anterior? Não. A arbitragem errou? Sim, a arbitragem errou. Provavelmente em todos os jogos a arbitragem toma decisões erradas. Algumas são critérios, né, pessoais, e aí tem que ter algum tipo de critério. Mas houve alguns erros, sim. Mas sinceramente eu não vi nenhum erro absurdo. Tem reclamações de vários times. Ah, que é isso, que é aquilo outro, que a gente vai comentar aqui quando a gente falar dos jogos. Mas sinceramente eu não vi nenhum erro absurdo igual se teve na rodada passada. Vamos aqui falar da CBF, rapidamente. A CBF, né, por algum motivo, né, ou incompetência, ou com objetivo de prejudicar, com objetivo de ajudar outros clubes, a gente não sabe, não parou a Copa América. Mas aí a culpa não é só da CBF. Não parou na Copa América. A culpa não é só da CBF. Né? A maioria dos clubes não quer que o Campeonato Brasileiro pare para tirar vantagem. Ou não é isso? Simples assim. Não quer para tirar vantagem. É igual a situação do Rio Grande do Sul. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a maioria dos outros times não queriam parar para levar vantagem em cima de Internacional, Grêmio e Juventude. Essa é a verdade. Eu fiz uma enquete aqui no canal e teve muitos torcedores que falou: o problema é deles. Eles que se virem, o problema não é meu. O meu time não pode ser prejudicado. Teve. E teve uma região do país que cagou porque estava acontecendo o Rio Grande do Sul. Mas depois, essa mesma região se faz de vítima de um monte de coisa que acontece. Mas fazer o quê? É o Brasil, né? E no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Porque pensa o seguinte, o meu time não investiu em jogadores de seleção. Ah, o meu time investiu, mas só tá, no máximo vai ser convocado um. Não vou perder muito. Vou levar vantagem nos times que gastaram mais e tem 3, 4, 5 jogadores na seleção. Eles vão ficar mais enfraquecidos. É a minha chance de equilibrar. Agora, vai ser muito vergonhoso para a CBF e para esses times e torcidas que não queriam que o campeonato parasse, se esses times ficarem lá em cima na frente. Vai provar que eles realmente são muito mais fortes. Mesmo muito desfalcados. Então, apesar de tudo isso, né, de toda essa situação de não ter num campeonato igualdade, não ter igualdade, porque acham que a igualdade é por baixo. Ah, não, meu time é fraco, então dele tem que perder 10 jogadores para ficar igual o meu. Não. A culpa não é daquele que investe. Aquele que investe, ele não pode ser culpado, ele não pode ser punido, mas está sendo punido. Os que investem e têm jogadores na seleção são punidos. Só para se ter ideia, para a gente encurtar, na quinta-feira, que tivemos 3 jogos, nesses 3 jogos, tinham 13 jogadores que não podiam jogar, porque foram convocados. Ou seja, em 6 times, 13 jogadores. 6 não, 5. Porque o Vitória não tem jogador convocado, se eu não estiver enganado. Em 5 times, 13 jogadores. 3 do Atlético Mineiro, 3 do Palmeiras, 5 do Flamengo, 1 do Bahia e 1 do Bragantino. Mas para dar um tapa na cara desses torcedores, desses dirigentes e da CBF, o Internacional não está aí, porque o Internacional não jogou, mas o Internacional também foi prejudicado com a situação do Rio Grande do Sul e com jogadores convocados. O Internacional, se eu não estiver enganado, tem 3, se eu não estiver enganado. Tirando o Internacional, desses 6 clubes que jogaram aí, tem 3 clubes, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem 3 ou mais.
Mas para tapa na cara desses torcedores e desses dirigentes, o Flamengo é o líder e o Palmeiras entrou no G4. Isso aí é uma afronta para esses clubes, para essas torcidas que queriam levar vantagem. Bom, ainda falta muita rodada, né? Falta aí pelo menos mais umas 6 rodadas, né? Até a galera voltar, né? Flamengo e Palmeiras podem cair também, começar a perder, sentindo esses desfalques. Mas por enquanto não está acontecendo. Então isso deve ser horrível para quem falou, vou levar vantagem. Então esse é o primeiro ponto. Vamos lá para o segundo ponto. Vamos aqui para os resultados dessa 10ª rodada, vendo aí as decepções e os destaques e alguma polêmica que por acaso eu lembre aqui. Vamos lá. Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. O Botafogo era o líder. O Atlético Paranaense, na última rodada, empatou em casa com o Flamengo, tomando o gol no último minuto, e a torcida do Atlético Paranaense reclamando barbaridade que o Atlético Paranaense foi roubado porque o Daronco deu 1 minuto a mais, tomou o gol nos acréscimos, ou seja, boa parte da torcida do Atlético Paranaense, uma parte não. Inclusive alguns canais que cobrem o Atlético Paranaense foram perfeitos. Não se vitimizaram. Alguns canais do Atlético Paranaense não se vitimizaram. Falaram, porra, erramos, irmão. 2 bolas jogadas dentro da área, as 2 bolas levaram vantagem, uma, o garoto tomou gol. O garoto sem pular fez o gol. Ou seja, parabéns a esses canais do Atlético Paranaense que não se vitimizaram. Botaram a culpa no juiz do gol de empate que tomaram, né? E aí, Botafogo tinha sido líder, não jogando bem contra o Grêmio, mas ganhou. Joga em casa contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga mais do que o Botafogo. O Atlético Paranaense foi melhor do que o Botafogo. E faz 1-0. E mais uma vez, no final do jogo, o Botafogo toma um empate. O Atlético Paranaense toma um empate. De novo nos acréscimos. Agora vai botar a culpa em quem, torcedor do Furacão? Vai botar a culpa em quem? Como é que foi o gol? Bola aérea. Vai botar a culpa em quem? Veio a resposta. Que a culpa não foi do Daronco, não foi do 1 minuto a mais, irmão. Veio a resposta. E o Botafogo não jogou bem, mas conseguiu o empate. Enquanto o Grêmio já não tinha jogado bem, mas venceu. Jogou em casa, não jogou bem, mas conseguiu empate. Botafogo tem que abrir o olho, que está tendo uma queda de rendimento. Mas conseguiu empate. O Atlético Paranaense, se tivesse vencido, assumiria a liderança e aí ia ficar secando o jogo Bahia e Flamengo. Mas como tomou empate no final, o Botafogo ficou na liderança até que se tivesse o jogo Bahia e Flamengo. Placar justo do Botafogo e Atlético Paranaense? Na minha opinião, não. Apesar de todo o esforço do Botafogo, o Atlético Paranaense foi melhor. O Atlético Paranaense foi melhor. Mas, como o Atlético Paranaense não conseguiu segurar o resultado, não tem como não falar. Não foi justo. Lógico que foi justo. O Botafogo lutou até o final e conseguiu empate. Então foi justo. Foi merecido? O Atlético Paranaense merecia o empate? Não. Mas como deu mole e o Botafogo se esforçou, tão justo. Atlético Goianiense 1, Criciúma 2. Jogo ali da parte de baixo da tabela, que na minha opinião o Atlético Goianiense era o favorito, porque tinha ganho do Fluminense. Aqui no Maracanã, apesar de ganhar do Fluminense hoje, também não é lá grande dificuldade, já que o Fluminense é o último colocado. O Atlético Goianiense, eu achei que foi o favorito, mas teve um jogador expulso, e o Criciúma ganhou de virada do Atlético Goianiense. Um grande resultado para o Criciúma. Mas era um jogo parelho, que poderia dar qualquer resultado. Então até aí, nada anormal. São Paulo 0, Cuiabá 1. Resultado que chama atenção. Resultado que chama atenção. São Paulo perder em casa para o Criciúma, pro Cuiabá, chama atenção. Igualmente ao Botafogo, o São Paulo vem
numa queda de rendimento. Igualmente o Botafogo vem numa queda de rendimento. Ah, o São Paulo chegou, encostou, briga pelo título, puf, começou a cair. Pode continuar a brigar pelo título? Lógico, mas deu uma queda. E o Cuiabá, que iniciou sem ganhar de ninguém, sem fazer nenhum gol, se recupera. Se recupera muito bem. Então, um resultado para chamar muita atenção. O São Paulo fez um jogo horroroso. Horroroso. E realmente merecia perder. Juventude 2, Vasco da Gama 0. Cara, justo placar. Um time mais organizado. Talvez até tecnicamente melhor. O Vasco sem o seu principal jogador, que é o centroavante. O Vasco não tem time para jogar a Série A. E mandou o seu treinador embora com 4 jogos. Ah, o treinador quem contratou foi a SAF. Sei lá, se tem alguma coisa de política aí. Mas com 4 jogos já mandaram o cara embora. Então, o Juventude ganhar em casa do Vasco é normal. Normal. Não tem nada aí que chame a atenção. Juventude ganhou do Vasco. Simples assim. Simples. Pra mim, normal. O time do Vasco não é time para disputar a Série A. Não sei como é que o Pedrinho vai fazer. Ah, vamos contratar o Coutinho. Bom, beleza, é um grande jogador. Sozinho? Ah, ele pediu o Alex Teixeira. Pô, tá de sacanagem, né? Aí. Fortaleza 1, Grêmio 0. Fortaleza não vem jogando bem. Tomou uma goleada na última rodada. Mas consegue ganhar. O Grêmio, que estava jogando melhor, era melhor do que o Fortaleza. Começa a chover, toma o gol, tem um jogador expulso. A fase do Grêmio realmente é horrorosa. Horrorosa. O momento do Grêmio é horroroso. Horroroso. E o Fortaleza que não vem jogando bem, não vem. Tá boa. Deu sorte. O resultado é o que valeu. O espetáculo não. Porque o futebol que o Fortaleza tá jogando, bom, é pra estar brigando lá embaixo. Mas conseguiu essa vitória e ali fica pelo meio da tabela, se não estiver enganado. E o Grêmio, junto, né, com o Vasco da Gama, e mais 2 times aí que a gente vai falar, estão na zona de rebaixamento. 2 gigantes. Grêmio e Vasco. Muitos não chamam mais o Vasco de gigante. Mas eu vou continuar chamando por toda a história do Vasco, apesar de eu não ser muito adepto desse negócio de história. História é legal, mas futebol é momento. Mas a torcida do Vasco é gigantesca. É no Brasil todo. O Vasco não é um time regional. O Vasco é um time nacional. E até internacional. Então, você falar que o Vasco não é gigante, vai ser sacanagem. Não vive o momento de gigante, não vive futebol de gigante. Muito pelo contrário. Mas, você ter um Vasco e um Grêmio na 10ª rodada, os 2 na zona de rebaixamento, é complicado. Ah, lógico, o Grêmio tem jogos a menos? Tem, mas é complicado. Cruzeiro 2, Fluminense 0. Bom, o Cruzeiro ganhar do Fluminense, alguém ganhar do Fluminense hoje, é quase que normal. O Fluminense não ganha de ninguém. O Fluminense só tem uma vitória. Uma vitória. O Fluminense, em 30 pontos, fez 6. O problema é que o Diniz não consegue enxergar isso. Para o Diniz é uma questão de tempo estar brigando pelo título. E alguns jogadores também não entendem isso. A direção achou que a fórmula do ano passado ia dar certo. E a torcida também. Ah, contratamos agora o Thiago Silva. Porra, legal. Legal. Mais um para o time master. Porra, é cracaço, mas irmão. Bom, Cruzeiro 2. Fluminense jogou melhor? Sim, jogou melhor. Mas e aí? Continua perdendo e continua fazendo vergonha. E mais, o Fluminense é a maior vergonha do país nesse momento. Campeão da Libertadores e último colocado no Campeonato Brasileiro. Último colocado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é a maior vergonha do Brasil nesse momento. Cruzeiro 2, Fluminense 0, normal. Internacional 1, Corinthians 0. Internacional, com todos os problemas que teve, igual o Grêmio, igual a Juventude, está conseguindo se recuperar muito melhor do que o Grêmio, por sinal. Né? Teve a situação lá da Sul-Americana, agora no Campeonato Brasileiro, está conseguindo se recuperar e ganha de um Corinthians que
tem um presidente que é um fanfarrão, conversa fiada. Na primeira entrevista dele, eu falei aqui, isso é conversa fiada, garganta. E tá mostrando aí. O Corinthians, juntamente com o Vasco, com o Fluminense e com o Grêmio, estão vergonhosamente na zona de rebaixamento. Vergonhosamente na zona de rebaixamento. 4 clubes gigantes na zona de rebaixamento. Eu não me lembro de ter visto isso nos últimos 20 anos, pelo menos, de Campeonato Brasileiro. Não me lembro. E o Internacional ganhou do Corinthians. Normal. Normal. É normal ganhar do Corinthians, é normal ganhar do Fluminense, é normal ganhar do Vasco, tá sendo normal ganhar do Grêmio. Normal. Normal. Bom, normal. Vitória 4, Atlético Mineiro 2. Atlético Mineiro em queda. Tem jogadores convocados, mas está em queda. Jogou contra o Vitória sem esses 3 jogadores convocados e sem o Hulk e sem o Paulinho. 5 jogadores. Faz muita falta. Faz muita falta. E o Vitória vem em ascensão. Essa rodada, se eu não estiver enganado, quem melhor se deu bem, os resultados favoreceram todos o Vitória. E o Vitória fez a sua parte e saiu da zona de abaixamento. E, na minha opinião, pelo que foi o jogo, placar normal. Flamengo 2, Bahia 1. Um jogo complicado para os dois, um jogo bem jogado para os dois. A posse de bola era do Bahia e tinha que ser do Bahia, porque o Bahia estava praticamente completo, apenas sem um jogador, né? Tinha sido convocado. Mas o Flamengo, sem 5 jogadores que foram convocados, tem que lembrar isso. O Flamengo com alguns jogadores machucados, né? Alguns jogadores improvisados. O Flamengo com uma outra forma de jogar. Porque sem o meio-campo, o Flamengo joga de uma outra maneira. O Flamengo é um time reativo. Principalmente contra o Bahia. O Bahia, contra quase todo mundo, vai comandar o jogo. Porque tem um meio-campo melhor que a maioria. O meio-campo do Bahia ontem era melhor do que o do Flamengo. Durante um período. Quando esse meio-campo cansa, que é no segundo tempo, o Flamengo domina o jogo. Porque o Tite muda e o Flamengo domina o jogo. Mas isso acontece com o Bahia em todos os jogos. No segundo tempo, o time do Bahia dá uma caída. Aí o Rogério Ceni tem que mudar. Um grande jogo, muito bem jogado. E que o Flamengo venceu de novo, com a perseverança, com estratégia, com o Tite mexendo bem. O Rogério Ceni também mexeu bem. Não tem que se reclamar nem de Flamengo, nem de Bahia, nem de Tite, nem de Rogério Ceni. Mas no último lance do jogo, o Flamengo faz o gol. E aí eu vi torcedores chorando. Eu estava vendo até pelo Charla, tinha lá um torcedor do Bahia, que deve ter canal do Bahia, que estava chorando pela derrota do Bahia, né? Porque tinham muita confiança que iam ganhar do Flamengo aqui no Rio, o Flamengo desfalcado. Era uma grande oportunidade, mas não aconteceu. O Bahia poderia ter vencido o jogo? Poderia ter vencido o jogo. Teve chances, mas não fez o gol. E o Flamengo teve chance e fez o gol. E só para lembrar, a torcida do Bahia está reclamando, não foi falta em cima do Gerson. Mas tem outros canais do Bahia que estão dizendo, o Rezende chegou ali, não precisava fazer aquela falta. Era só cercar. Tem torcedores do Bahia que estão dizendo que foi falta, que não precisava o Rezende chegar ali fazendo aquela falta, e outros dizendo que não foi. Agora, vamos lá. A mão do Gilberto na cabeçada do Davi Luiz. Foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Parceiro, o Flamengo tomou um pênalti de um chute a 1,5 metro que bateu na mão do Davi Luiz e o árbitro deu pênalti. Tivemos um pênalti contra o Grêmio. O Grêmio. O cara deu um bico, a 1 metro de distância, bateu no braço do jogador do Grêmio, o juiz deu pênalti. E aí tem uma cabeçada do Davi Luiz, que bate no braço do Gilberto. Gilberto, o juiz não dá pênalti. Ou seja, qual é o critério? E rapidinho, o lance do Caio Alexandre em cima do Luiz Araújo, dentro da área. E aí? Não é para bailar? Não estou falando que foi pênalti, mas não é para o VAR pelo menos analisar? E aí? Ajudou ou não ajudou? Então, ficar chorando do lance que foi falta ou não foi falta, então, para mim, normal.
Qual seria o resultado justo pelo que foi o jogo? O empate. Porém, o Bahia não marcou bem, o Flamengo, no segundo tempo, foi melhor do que no primeiro e dominou boa parte do segundo tempo o Flamengo, né, com as mudanças, e não desistiu nunca e conseguiu fazer o gol. Bom, cara, não tem como não falar que o placar não foi justo. Se o Bahia tivesse feito 2-1, seria justo? Também seria justo. Se fosse empate, também seria justo. E o último jogo é Palmeiras 2, Bragantino 1. É um grande jogo. O garoto, né, que joga pelo lado direito lá, jogando muita bola, daqui a pouco vai embora, joga muita bola, ia fazer um golaço de placa, né? Mas o Bragantino fez um grande jogo também. Palmeiras, com menos 3 jogadores que estão na seleção, o Bragantino tem menos 1, mas foi um grande jogo. Tivemos 2 grandes jogos, Flamengo e Bahia e Palmeiras e Bragantino, 2 jogaços, e o Palmeiras, em ascensão, venceu. Achei o placar justo. Então, o destaque, para mim, da rodada, 2 jogos, foi a vitória do Cuiabá fora de casa perante o São Paulo. Então, para mim, o destaque é o Cuiabá, que venceu o São Paulo lá em São Paulo. E a decepção? Bom, a decepção da rodada, para mim, cara, a decepção da rodada, eu poderia colocar o Atlético Mineiro, mas eu vou colocar o São Paulo. Para mim, a decepção da rodada é o São Paulo ter perdido em casa para o Cuiabá. Então, o destaque é o Cuiabá, que venceu fora de casa o São Paulo, e a decepção é o São Paulo, que perdeu em casa para o Cuiabá. Agora vamos aqui para a classificação. Como é que ficou a classificação? Bom, após 10 rodadas, lembrando que tem times com 9 jogos e times com 8 jogos. Grêmio tem 8 jogos, Criciúma tem 8 jogos, Internacional tem 8 jogos, Atlético Mineiro tem 9 jogos, Cruzeiro em 9 jogos, Juventude tem 9 jogos, Fortaleza tem 9 jogos. Então, temos aí uns 5, 6 times com jogos a menos. Então, a classificação desse momento é Flamengo na primeira colocação com 21 pontos, né? Isso deve estar dando uma raiva, isso deve estar dando um ódio em quem queria levar vantagem, deve estar sensação de morrer, né? Ver o Flamengo na liderança, mesmo com menos 5 jogadores convocados. O Botafogo é o segundo com 20, deve estar dando raiva do Palmeiras ter chegado na terceira colocação, mesmo com jogadores convocados. E o quarto colocado é o Atlético Paranaense com 18 pontos. Na quinta colocação tem o Bahia também com 18, e o sexto colocado é o Cruzeiro com 17. Na minha opinião, agora está ficando mais normal. O quê? O Palmeiras nessa briga. Quando estava aquela classificação sem o Palmeiras, para mim tinha alguma coisa de errado. Estava faltando alguém. Agora não. O Palmeiras ali brigando, agora a coisa começou a entrar no eixo. Ou seja, na 10ª rodada, a gente tem um cenário mais claro do que vai acontecer. Palmeiras brigando pelo título de novo. E não estava, agora está brigando pelo título. E o Flamengo lá em cima, junto com o Botafogo, que está fazendo por merecer, o Atlético Paranaense também fazendo por merecer, o Bahia também fazendo por merecer. Então esses são os 5 primeiros. E o Cruzeiro, que vem fazendo uma grande campanha também, chega no G6. Na 7ª colocação, São Paulo, com 15 pontos, que vem aí de 3 jogos sem vencer. O Bragantino é o 8º também com 15. O Internacional é o 9º com 14 pontos e com 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro é o 10º colocado com 13 pontos e 1 jogo a menos e 2 derrotas seguidas. O Juventude é o 11º com 13 pontos. O 12º é o Fortaleza também com 13 pontos e 1 jogo a menos. O Cuiabá é o 13º e já foi o último colocado com 10 pontos. Tá ali. 14ª colocação, Criciúma com 9. 15º, Vitória com 9, que era o último colocado quando iniciou a rodada. Era o último colocado. E aconteceu tudo que o Vitória precisava para sair da zona de rebaixamento. Tudo. O Atlético Goianiense é o 16º com 8. E na zona de rebaixamento temos, vergonhosamente, o Vasco da Gama na 17ª colocação com 7 pontos. O Corinthians na 18ª com 7. O Grêmio na 19ª com 6. E o Fluminense na 20ª com 6. Eu não me lembro dos últimos 20 campeonatos, 30 campeonatos brasileiros, de ter visto a zona do rebaixamento desta maneira. Vasco, Corinthians, Grêmio, Fluminense. Não me lembro. Não me lembro. Isso é para entrar para a história. E quando eu falo que todos os resultados ajudaram o Vitória, porque o Atlético Goianiense perdeu, o Vasco perdeu, o Corinthians perdeu, o Grêmio perdeu, o Fluminense perdeu, só o Vitória venceu.
e sair da zona de rebaixamento. Então, um destaque para mim da classificação, lógico, é o Flamengo, que voltou à primeira colocação, mas eu coloco como destaque o Cruzeiro ter entrado no G6, e o Palmeiras voltar para o lugar que deveria estar desde o início do campeonato. Então, destaque para mim, Palmeiras e Cruzeiro, e também, lógico, o Flamengo, que assumiu a liderança. E a decepção, irmão, o campeão da Libertadores ser o último colocado, não tem decepção maior do que essa. O campeão da Libertadores ser o último colocado, não tem decepção maior. O problema é que o seu treinador, alguns jogadores do Fluminense e os dirigentes parecem que está tudo normal, que de uma hora para outra vai se resolver. Então, a decepção e a vergonha do Brasileirão da Série A se chama Fluminense. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!